Então, veja bem, Paulo argumenta aqui, tanto que Romanos 5,12, Paulo diz assim, pela transgressão de Adão veio o pecado, com o pecado a morte. Então, todos pecaram. Então, assim, a ideia de Paulo é que o homem perde o direito de escolha justamente por causa do pecado. Porque na concepção bíblica paulina, joanina e petrina, que são os três apóstolos que escreveram, eles entendem o seguinte, que quando o homem estava no Éden, e aí eu já entro na questão da queda anterior ao Éden. A queda anterior a Adão. A Adão. Então, assim, segundo Paulo, o homem peca, perde o livre-arbítrio, só que anterior a isso teve uma queda. E aí tem gente que usa a queda dos anjos, tem gente que usa texto de Ezequiel 30, Isaías, se não me engano, 28, é um desses textos aí. E há um grande debate teológico, e eu mesmo faço parte daquele grupo que eu entendo assim, e posso provar facilmente na outra ocasião, que esses textos não estão falando do diabo. Tem gente que usa textos que estão falando de reis da Síria, e tá falando que é o diabo. Não é o diabo. A Bíblia não fala, a Bíblia fala muito... Só pra você ter ideia, cara, em todos os adjetivos, as variantes do nome de Deus, 8.000 vezes Deus é citado na Escritura. 178 vezes o diabo com suas variantes é citado. E daqui a pouco a gente fala de Deus e o mal e a gente fica atribuindo coisa ao demônio como se ele fosse livre, fazendo... E não é. Isso aí seria a outra coisa. O demônio, o diabo, ele age livremente? Então você vê, Felipe, que quando você está colocando aqui que o demônio, o diabo, né, não age livremente, ele está submetido a ordens e permissões de Deus, do Yahvé Criador. Lutero chamava o diabo de Deus. Isso. Então é o seguinte, você está entendendo o solo que você está pisando quando você fala que o diabo ele está submetido às ordens e permissões de Deus? E eu concordo com você. Na verdade, para mim, não existe diabo. Sim. Não existe diabo. Porque para mim, um Deus criador, eterno, ele não pode ter um inimigo. Entendeu? Ele não pode ter um inimigo. Mas aí que entra. Eu te entendo. Sabe? Eu sei que você não tem a Bíblia de fato como livro que escreve, isso aí. Mas nem a Bíblia... Nem a Bíblia diz que o diabo é inimigo de Deus, não. E você vê que o cristão fundamentalista, não só fundamentalista, ô Felipe, 98% dos cristãos tem aquela figurinha de que é o Deus aqui de um lado e o diabo aqui, eles estão combatendo um contra o outro. Mas é a desgraça do neopentecostalismo. Cara, não tem lógica uma coisa aqui, às vezes eu faço até uma... Não é pentecostalismo. É neopentecostalismo, tá? Daqui a pouco a gente fala. Tá, mas vamos... Gente, só falar um negócio aqui. Vocês que não tem segundo grau, não posso sair da live aqui. Vocês não vão entender nada, não. Não. Aí sabe o que vai falar? Nós vamos sair... Mas sabe o que sabe o que eles fazem? fazem? Começar a fazer citação filosófica aqui, referência bibliográfica, o pessoal que não tem segundo grau aí já pode sair de uma vez. Mas, infelizmente, é uma postagem sua que eu concordo. Às vezes, e a gente não pode generalizar, porque sim. E eu digo muito, tem alguma câmera aqui que eu posso olhar? Aqui, ó. Essa aqui, né? Porque tem gente que acha que eu sou a pessoa mais adequada. Não é. Existem em Timóteo pastores extremamente mais inteligentes que eu. Eu só não entendo por que eles não vêm pra fora do ambiente da igreja pra defender a fé. Não, mas eu entendo. Isso aí eu entendo. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu posso revelar aqui, tranquilo, aqui. Vai ser chocante o que eu vou revelar aqui. Revelar o que todo mundo já sabe. Então eles não saem do sistema porque o sistema sustenta eles. Sim. É simples. E aí eu não generalizo, daqui a pouco também eu vou explicar. Quando a gente for falar do neopentecostalismo, a gente... Vamos entrar no tema aí. Tá, então tá bom, vamos à queda ao Éden. Então tem duas anterior ao Éden, a queda angelical. A Bíblia, não, cara, eu não vejo a Bíblia falando o que aconteceu lá. Agora, é isso que eu já ia falar, porque você tá falando sobre uma queda anterior à queda adâmica. A queda adâmica já tá em Gênesis. Em qual relato que você tira essa queda anterior à adâmica? Cara, eu tiro essa queda porque é o seguinte, a Bíblia... Porque é o seguinte, desde já eu falo sobre interpretação progressiva. Sim. É só pro pessoal que tá assistindo entender. Tá. A hermenêutica, eu falo de exegese, a hermenêutica ensina que se eu tenho um texto trazendo dificuldades interpretativas, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o contexto imediato. Contexto imediato no campo hermenêutico é o que vem, eu vou olhar no mesmo texto, no mesmo autor, o que vem antes ou o que veio depois. Se ainda assim eu não consigo esclarecer, já que tá falando de queda, onde que eu tiro a ideia de que anterior a isso teve uma queda? Aí se eu não acho elucidação no texto, ao assunto do texto, no texto
antes ou depois, que é o contexto imediato, eu vou procurar ver se esse mesmo autor escreveu no outro lugar sobre alguma coisa que vai tentar trazer provas textuais. Uhum. Se eu não conseguir, aí eu vou no paralelo de ideias gerais. Eu vou na Bíblia inteira, porque a Bíblia é o seguinte, a Bíblia, ela começa afirmando uma coisa aqui, aí talvez fala vagamente. Só que pouco depois, em outros textos, outro autor de um livro com outro gênero literário que tem que tomar, cara, muito... E com outro, talvez até outro objetivo. Claro, claro. A gente tem que tomar muito cuidado com o gênero literário. Quando eu for falar de neopentecostalismo, o neopentecostalismo é uma desgraça porque eles não gostam de teologia. Não, eles ignoram. É que o texto tem um gênero literário. Claro que eles tem texto que é literal, tem texto que não é. Exatamente. Então eu vou pegar... Vamos falar sobre isso aí, que essa é a minha parte. Beleza. Aí, então assim, quando você vai para outros textos, a gente tá falando assim, peraí... Para Paulo, o diabo instrumentaliza a serpente, e cara, não vou entrar nesse critério aqui, mas não é todo teólogo cristão que acredita que aquilo é literal, não. Uhum. Porque uma vez eu vi um ateu falando assim, esses crentes cambados de bobo, tá achando que serpente falou. Não é todo mundo que acredita nisso. Exatamente. Não. É uma coisa que a gente tem que, dentro da minha área um pouco, Felipe, que a gente tem que entender o seguinte, o compilado Bíblia Sagrada, como a gente conhece hoje, isso não é a minha opinião, isso não é o que eu acho, mas ele passou por mutações até chegar na nossa mão do jeito que está hoje. Isso é uma coisa que é inegável, né? Ponto. E o que a gente tem que entender, o cristão, é que, aquele negócio que a gente tinha conversado antes, se o cristão, para crer em Jesus... Eu já tô convertendo o homem de novo, hein? Ele falou cristão a gente. Se o cristão, para crer em Jesus, para manter a fé dele... precisa de que os eventos que estão narrados ali nos textos bíblicos tenham que ter acontecido e tem que ter prova científica ipsis literis, como estão ali, ele pode trocar de fé. Não. Ele pode acreditar em outra coisa, porque não tem. Muita coisa que está ali são metáforas e muita coisa que estão ali não aconteceram tal qual está descrito ali. E isso não pode afetar a fé cristã do cara. Num outro debate, a gente pode marcar essa questão bibliológica, porque você tem a baixa crítica, você tem a alta crítica, e você tem um método historiogramatical de interpretar a hermenêutica fechada, e você tem a alta crítica de interpretar. Sim. Eu posso debater com você se algo determinado personagem é fictício ou literal, se aquilo foi histórico ou não, tá? Isso aí é o departamento. Mas enfim, vamos só voltar aqui. Isso, vamos nos abster ao negócio. Sim. Então, assim, por que eu sei que houve uma queda angelical? A Bíblia, principalmente no Novo Testamento, vai mostrar, Paulo vai falar que o cristão deve tomar cuidado com o auxiliar do diabo. O diabo, para a teologia do Novo Testamento, neotestamentária, ele tem a igreja como inimiga. Cara, entendi. Bicho, como que eu... veja bem, tem duas pessoas, uma de frente para outra. Aí vai começar a briga. Aí, uma pessoa olha pro seu debatedor, né, pro seu rival, aí o rival faz assim... Isso é briga? Não, lógico que não. Mas em 1 Tessalonicenses, Paulo falou que é isso que Deus vai fazer com o diabo. Tá? Então, por isso que o diabo não pode ser inimigo de Deus. Não. É um cetro na mão de Deus. O diabo faz a vontade. Daqui a pouco a gente chega nessa parte, tá? Então, assim, Paulo em Efésios 6 coloca o diabo armando métodos para atacar a igreja. O próprio Jesus... E essas artimanhas, esses planos diabólicos para atacar, não a Deus, mas a igreja, logo nós estamos entendendo que são tudo permissão de Deus. Deus está permitindo que ele faça isso. Porque como ele não age livremente... Tudo. Então, todas as investidas do suposto diabo contra a igreja, que a igreja que nós estamos falando aqui, só deixar claro que não é instituição, são as pessoas. A igreja invisível, que a teologia fala. Então, logo... são permissões ou orientações de Deus. Sim. Então, o diabo não age livremente. Ele vai agir de acordo com a permissão que Deus deixa ele fazer. Sim. Contra a igreja e não contra Deus. Né? Claro, obviamente. Claro. João vai dizer em 1 Pedro 5, diz que o diabo ele é como um leão e ele está ao redor da igreja buscando quem tragar no povo de Deus, etc. Então, a Bíblia não mostra... na verdade, cara, isso é maniqueísmo do século IV. Essa ideia de ao bem e o mal, e o maniqueísmo não fala nem do Deus pessoal bíblico. Isso é zoroastrismo, né? Isso, também. Essa é uma herança zoroastrista. Sim, ao bem e o mal, e aí o bem e o mal estão de
pede igualdade para trazer equilíbrio. Pede igualdade. Sim. Para a teologia bíblica, o que, o que traz o equilíbrio é unicamente a vontade soberana de Deus. Então, se o Novo Testamento mostra o diabo como inimigo, e a Bíblia fala que tudo... o Salmo 108 fala que tudo que tem fôlego louva o Senhor. E lá coloca anjos louvando. Então, se existe anjos louvando, e a gente sabe que tem anjo que não louva, que se rebelaram contra a vontade de Deus, não parte de um pressuposto que se no Éden... tudo que a criação material, o tempo Cronos, Gênesis 1:31 diz que tudo que Deus criou era bom, e de repente chega algo ruim, propondo que a criatura humana, Adão e Eva, transgrida a lei de Deus, parte de um pressuposto que houve uma desobediência primeiro. Porque tudo que Deus fez é bom. Mas por que ficou ruim? Aí a gente entra a questão aqui dessa origem. O que me deixa intrigado, Felipe, com relação a essa mesma citação que você está fazendo, que é tudo que Deus criou é bom, lindo. Mas se o diabo foi criação de Deus, logo nem tudo que Deus criou é bom. Porque se o diabo tá fazendo merda, ele não deveria ser bom, né? Então até o diabo é bom, porque o diabo foi Deus que criou, então tudo que Deus criou é bom? Aí entra a lógica aristotélica de até um pensamento matemático. Eu costumo dizer que para você refutar algumas coisas, principalmente no neopentecostalismo, você não precisa de teologia. Não. De lógica. Uhum. Então vamos à lógica. A Bíblia, em diversas partes, por exemplo, o homem foi criado mal, segundo a teologia bíblica? Não. Então, foi criado mal? Não foi criado mal. Tá. Porque Deus viu que era bom. Isso. Sim. Mas hoje ele é mau? O homem comete comportamentos maus, ruins? Então, dentro dessa questão do mal, foi até bom você já ter feito esse insight aqui, porque o que acontece? Filosoficamente, eu penso que assim, antes da gente falar Deus e o mal, Deus é bom, Deus é mal, a gente tem que primeiro definir mal. Porque assim, pra mim... Eu não falo de mal, ó. Não, eu sei, eu tô falando só assim, porque pra mim... O mal moral, o que pra você é uma outra definição de mal, você pode concluir, tá? Mas mal pra mim é pecado. A filosofia não trabalha com pecado, tá? Sim, beleza. É porque eu penso assim, pra mim, eu até discuti isso uma vez com um amigo meu sobre isso. Não existe certo e errado, existe legal e ilegal. Porque, por exemplo, se eu virar pra você e falar, se eu perguntar qualquer um na sala aqui, matar é errado? Matar é bom ou é mal? Aí vai entrar o tema do meu canal, porém, depende. Porque se você falar comigo que matar é mal, eu vou falar com você logo, então nós estamos confirmando que Deus é mal, porque Deus mata pessoas, né? Agora, o que é bom e o que é mal? O conceito de mal, ele é muito filosófico e ele é muito, como que eu posso dizer? Ele depende do ponto de vista do observador. Por exemplo, eu gosto de trazer essa metáfora do tigre e do cervo. Para o cervo, o tigre é mau. Mas para a família do tigre, o tigre não é mau, porque quando ele vai lá e abate o cervo, o tigre só está fazendo o que naturalmente ele deveria fazer. Mas você entende que para a família do cervo, o tigre é mau? Claro, não, essa é igual... Ou seja, aí entra... A Bíblia fala que você não pode matar. Isso. Mas tem outro texto que fala que para defender a propriedade dele à noite ele pode matar. Então você vê que é um negócio... Então assim, o conceito de mal e certo e errado, ele é muito delicado, porque ele é muito, às vezes, até geográfico e cultural. Porque ter várias mulheres é errado? Não, depende. Se você for na Arábia Saudita, o cara pode ter 5 mulheres. No Brasil não pode. Então, ou seja, é errado? Não, no Brasil é errado, mas na Arábia Saudita não é. Então, não existe certo e errado. Sim. Existe legal e ilegal. Tá, porque matar tá errado. Então, um policial, um soldado em guerra, que é cristão, ele não poderia matar. Não, esses dias, eu defendo pena de morte, a gente vai chegar aqui, quando a gente fala que Deus mata de várias formas. Uhum. Deus mata através da doença, Deus mata através de um tiro na cabeça de um bandido, daqui a pouco a gente chega lá. E outra coisa, se você vê, uma coisa que eu costumo falar também com os meus amigos cristãos, se você vê, quem mata é mal, então logo Deus é mal. Não, mas, então me mostra no seu texto bíblico um lugar que o diabo matou alguém. Tem. Amando de Deus. Amando de Deus. Você tá entendendo? Então, assim, o grande dilúvio, Deus que matou. Sodoma e Gomorra, Deus que matou. Deus matou. Egito, Deus que matou. Então, assim, a gente tem inúmeros lugares na Bíblia que Deus mata pessoas.
Então, logo, se você falar comigo que matar é mal, aí eu já vou te falar, então beleza, então Deus é mal também. Qual que é o nome do seu canal? Porém, depende. Concordo, porém depende. Por exemplo, no início desse podcast, o que nós criticamos? A pessoa que interpreta a Bíblia de acordo com outros conceitos. Isso. A Bíblia, porque vamos... Por exemplo, você está falando aí, a gente interpreta a Bíblia com dicionário de português? Não. Por quê? Não, porque ela é escrita em outro idioma. Beleza, então eu vou falar aqui a palavra bom do hebraico, tá? A palavra tob ou tho significa bom, agradável, bom, excelente, melhor. Aí começa a etimologia, né? Feliz, alegre, Ó, você vê, a palavra bom no texto tem vários significados. Isso. Do mesmo jeito que a gente tem palavras em português que significam várias exatamente. coisas. Então, a gente tá falando aqui da queda do Éden. A lógica, se tudo que Deus fez é bom, nada do que Deus fez é ruim. Então parte de um pressuposto que os anjos também não foram criados ruins, como o homem não foi criado ruim, e por causa do único momento em que ele teve livre-arbítrio, ele se torna mal. Tá? Mas então é o seguinte, porque como só tá ligado? Essa relativização que tem na filosofia, na teologia, dependendo, não tem, Ela porque não a cabe. Bíblia se interpreta. Sim. É porque, por exemplo, no Éden, Adão tinha total livre-arbítrio? Total. Não é o nosso livre-arbítrio que Adão tinha. Não. Por exemplo, Adão tinha total livre-arbítrio. Total. Exemplo. Se Paulo disse que o pecado, depois da queda, se o pecado que habita no homem impedia ele de cumprir o decálogo, então depois da queda, o mal, ele obriga o sujeito a fazer. Paulo fala, eu não faço o mal que eu não quero fazer, porque o pecado não deixa. Na narrativa de Gênesis 2, a gente não vê a serpente empanturrando um fruto goela abaixo. Sim. Ela propõe. A gente não vê Deus batendo na mão de Eva e falando assim, não, o fruto caindo. Não. Em tese, né? Então, segundo a definição de Erasmo de Roterdã para livre-arbítrio, aí Lutero divergiu, escreveu um livro que chama Escravo da Vontade, que eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, mesmo com o cara que não acredita em Deus ou na Bíblia, é muita riqueza. Marco Aurélio tem uma frase, eu tenho um livro lá sobre pensamentos de Marco Aurélio, Meditações de Marco Aurélio, que fala isso aí. Aquele que faz o que quer, achando que é livre, ele já é escravo do próprio desejo. Se você faz tudo o que você quer, você não é livre, você é escravo do seu desejo. O que ele chamou de desejo, a Bíblia chama de pecado. Uhum. Por exemplo, Romanos 1, Paulo fala assim, e antes de se relacionar com a humanidade através de tábua de lei, sacerdote, rei, juiz, qualquer coisa, Deus ele cria. É o que o Tarso no debate falou de uma criação natural. Uhum. O Tarso não gosta de debater a questão da existência de Deus de um ponto de vista teológico. É distinto, né? Então assim, porque na ideia do Tarso é possível provar a existência de Deus de uma forma natural. Só que ele comete um erro que pra mim é uma idiotice e fica fazendo papel de bobo igual fez, sabe por quê? Uhum. Porque é o seguinte, o próprio Deus, eu não entendo, cara, ele citou Romanos pro professor Sabino, mas o próprio Paulo fala assim, e Deus ele fica indignado porque o homem ao invés de adorar o Criador, adora a criatura. Por quê? Porque o pecado não deixa. Cara, isso é coisa de escola dominical. Sim. Isso é coisa de... E outra coisa, ó, se o seu filho adolescente que vai na escola dominical está vendo essa live, não deixa ele ver. Porque aqui são assuntos muito você não pode dar cuscuz pra beber. Exatamente. Entende? Então, assim... Por isso que eu falei, não é só os meninos da escola bíblica, não. O pessoal que tem menos de 2º grau e que é de igreja neopentecostal não assiste essa live, não. Não, com certeza. Vai batendo em nós aqui na frente. Até quando a gente chegar lá a criticar o movimento deles, eles podiam ver. Mas enfim, o que acontece?